Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. É realmente uma bênção e grande privilégio que o Senhor nos concede nesta formosa manhã de estar reunidos neste lugar e temos glorificado, exaltado o seu nome e agora nós nos dispomos a receber da sua palavra. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Monterrey, onde se encontra, e também a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, domingo 27 de abril deste ano de 2025, temos o tema de uma saudação que o Dr. William Soto nos pregou lá em Jalapa, Veracruz, México, e lemos nas Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 1 em diante. E também o capítulo 7, vamos ler primeiro o capítulo 7 do livro de Apocalipse, que diz: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos selados, que eram 144.000 de todas as tribos do filho de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Aí do lado ele escreve José e escreve também Efraim. E neste capítulo 7, do 4 ao 8, enumera cada nome de cada tribo, de 1 ao 12. Passamos ao capítulo 14 desse livro do Apocalipse. Aqui nós já vemos no Monte de Sião. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte de Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista quando tangem a sua harpa e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, e escreve aí denominações.
porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E desenhe uma estrela de Davi à direita. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Isso acontece antes de começar a tribulação. O selar a estes 144 mil, o qual nós vemos no livro dos selos. Agora, antes disso acontecer, está na terra realizando uma obra muito importante sobre o ministério messiânico, ministério que vai ser cumprido na terceira etapa chamada pelo reverendo William Branham, que é o ministério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E, assim como a terceira etapa, na primeira vinda do Senhor, houve um rompimento levítico, na sua segunda vinda, é um rompimento no ministério no qual termina a obra de Cordeiro e começa a obra de Leão. Rompe essa obra que ele vem realizando 2000 anos atrás. Durante todos esses 2000 anos, esse ministério como Cordeiro fica concluído e entra o ministério de Leão. Assim como na terceira etapa de Jesus terminou, essa parte dos bodes que representavam, tipificavam ao Cordeiro perfeito, do qual se cumpriu na primeira vinda do Senhor como Cordeiro, o qual foi representado esses cordeiros no Antigo Testamento, e aqueles cordeiros que eram sacrificados estavam apontando a este Cordeiro perfeito. Agora vejam, ele aí na sua terceira etapa, que é a terceira etapa do ministério de Jesus depois de ser adotado, ele terminou, concluiu essa ordem levítica e estabeleceu uma nova ordem, o qual ele mesmo o fez, e consequentemente ele mesmo em sua segunda vinda teria esse rompimento ministerial, o qual veio por em torno de 2000 anos. Agora isso tudo está se cumprindo, está se realizando, esse entrelace que já estamos na etapa do começo desta nova dispensação. A dispensação da graça já se fechou. Não tem oportunidade para entrar por esta porta à presença de Deus. Agora, Deus está fazendo algo nessa terra, o qual foi mostrado nesta visão que Deus deu ao reverendo William Branham, onde estava a coluna de fogo operando no meio do povo, trazendo pregação, ou seja, ensinamento. Ele viu ali chamamento ao altar, ele viu ali fila de oração, e viu ali inúmeras coisas, das quais todas elas teriam um processo, um tempo, uma da outra, mas que estaria se entrelaçando até que chegaria o momento onde todas estas coisas que ele viu estaria realizando no meio do povo de Deus. Na mensagem Luz Celestial, pregado 19 de março de 1978, nos diz o Dr. William Soto. Então vemos que os trovões emitem suas vozes, falam aqui na terra, e encontramos que os trovões estarão se manifestando e estarão sendo ouvidos, e as pessoas os estarão ouvindo. Os primeiros que o ouvem estarão sob o cumprimento da visão da carpa,
Porque os trovões, então, encontramos que os trovões estarão trovejando, a voz do Senhor em sua segunda vinda estará falando no cumprimento da visão da carpa. Em alguns lugares no livro de citação ele escreve os trovões na carpa, ou na carpa, os trovões. E escreve também o ensinamento, os trovões na carpa. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo a vocês em palavras mais simples, mais claras. O Senhor em sua segunda vinda estará em um ministério de carpa, no cumprimento da visão da carpa. E a sua voz, a voz de Cristo em sua segunda vinda, vai ser ouvida aí. No livro de Citas, na página 37, parágrafo 311, nos diz: agora observem, então a vinda do Senhor Jesus está tão perto, ao alcance, que o Espírito desde aqui abaixo é apenas justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, e agora há tempo da vinda da pedra angular. A igreja deve ser tão perfeitamente como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. E se o Espírito de Cristo está em você, faz com que você viva a vida de Cristo, atuar a vida de Cristo, fazer as obras de Cristo. O que crê em mim, as obras que eu faço, Ele também as fará. Jesus disse isso, vê? Agora temos um ministério chegando, que é exatamente como a vida de Cristo, que identifica o ministério, a vinda do Senhor. E em um estudo bíblico, colocado ao lado desse extrato, ele escreve: a identificação do ministério é a vinda do Senhor. O que identifica esse ministério? A própria vinda do Senhor. Veja, a igreja luterana, sob a justificação, vindo o fresco do catolicismo, veja se movendo. Depois, olha Wesley, chegando um pouco mais perto da santificação, tendo dentro as Escrituras. Veja no meio de Wesley. Depois a próxima coisa que veio era a era pentecostal. E a era pentecostal, com a restauração dos dons, os dons espirituais. Agora veja a era que vem agora, para cima, para a pedra angular. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor. E à esquerda ele desenha uma pedra angular, as eras e uma seta, a pedra angular. O manifestado. Deus, em toda a criação, espera que a igreja encontre o seu lugar posicionalmente. Para cima, à direita, ele escreve a era da pedra angular. E em cima escreve a era da pedra angular, a vinda do Senhor. Agora, continua dizendo aqui. O Dr. William Soto, na mensagem Luz Celestial, e tudo o que foi prometido que seria aberto ao público, que seria dado a conhecer, o qual seria dado a conhecer através dos trovões, vai ser dado a conhecer através dos trovões no cumprimento da visão da carpa. No livro dos selos, na página 482, nos diz: 482 abaixo diz: está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo? E aqui também em Apocalipse, na abertura dos selos, também omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui, e o resto nos será dado ali no tempo quando apareça novamente Jesus sobre a terra para levar a sua noiva, ou que chegue a acontecer nesse tempo. E desenhe uma seta hacia a direita com a pedra angular e as eras.
E passamos a 483, onde nos diz abaixo, passando a 484, eu quero que notem outra coisa que aconteceu. E se vocês chegam a ouvir a fita, senhores, que horas é? Que foi no final do mês de dezembro de 1972. Ali ouvirão que um anjo que era muito destacado, os outros eram comuns, mas este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda. Aí à direita ele desenha uma pedra angular e as eras. E escreve esquerda. Ele estava à minha esquerda, na constelação em forma de pirâmide. Aonde foi que na visão da carpa o irmão Branham viu? Ele estava parado ali e olhando para o púlpito, viu que a coluna de fogo repousou esta luz sobre um quartinho. Onde o quartinho estava localizado? À esquerda. Portanto, esse anjo, esse ministério desse anjo está operando nesse instrumento desde uma grande carpa catedral, e seu escritório é aí. Porque ele sempre, em cada era e em cada dispensação, tem usado e usa os seus embaixadores, que são os seus profetas, seus mensageiros, pois não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós 3:7. Portanto, o cumprimento da visão da carpa é o cumprimento da vinda do Filho do Homem, do ministério de Moisés, Elias e de Jesus. Esse é o ministério messiânico. E esse anjo é o que está operando nesse tempo final no meio da igreja noiva, simples assim. Esse é o que tem o sétimo selo, é o que tem a segunda vinda do Senhor. É o que tem o mistério pelo qual houve silêncio no céu por meia hora. Agora diz, recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa, que não tinha nada escrito. Os anjos me levaram de onde estava dentro desta pirâmide formada por eles mesmos. Em cima e escreve a reclamação em cima da margem. Os anjos me levaram de onde estava dentro desta pirâmide formada por eles mesmos. Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles. Eram somente conhecidos por eles. E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar esta pirâmide. A mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. Esse anjo estava à minha esquerda. Ele era o último, ou o 7º anjo, contando da esquerda para a direita. Porque ele estava à minha esquerda, eu vendo ele assim, de frente, assim ao ocidente, e ele vindo para o oriente. Estava à esquerda e ele seria a mensagem do último anjo. Um muito extraordinário. Lembrem como eu disse que tinha sua cabeça assim erguida, suas asas tão poderosas e agudas. E escreve aí Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E como disse que voou diretamente a mim. Agora, isto é este 7º selo. E ele escreve em cima aí Moisés e Elias. É uma coisa muito extraordinária. E ainda não sabemos o que é, porque não foi permitida a sua abertura. No cantinho da página 484 à esquerda, em cima ele escreve pedra branca. E no final deste parágrafo que lemos, ele escreve o 7º selo não aberto. Agora o Dr. William Souto continua dizendo aqui. E quando o irmão Branham viu, foi levantado em cima, viu e ouviu dentro da carpa. Ele disse que ouviu quando foi levado a carpa. Ele disse que ouviu estes trovões. Vamos ver onde foi que o irmão Branham os ouviu. Melhor, estamos revisando essas coisas todas, mas nessa revisão eu espero que qualquer coisa que tenha
passado nós possamos ver. Lembra naquela anotação? A palavra foi dada, foi trazida, agora temos que revisar. Por que manda que revisemos? Para que não passe despercebido quando Deus estiver realizando, cumprindo o que foi prometido. Lembre quando Maria. Houveram duas ocasiões. Uma foi quando os pastores disseram isso de Jesus a José e Maria lá, e ela meditava, e também em outra ocasião quando foi encontrado no templo, dizia que Maria meditava e guardava as coisas no seu coração, ou seja, ela lembrava disso tudo, ela fazia ali uma revisão, não sei se é Lucas ou Mateus. Tem dois lugares onde nos mostra que Maria representa a igreja do Senhor. A Maria espiritual, de onde nasceu esse filho nesse tempo final, o qual está vivo no meio do povo, trazendo o cumprimento messiânico. Agora vamos ver onde é que está. Lucas 2 nos diz, versículo 15 diz: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Vê? E no mesmo capítulo 2, versículo 51, aí nos diz: versículo 50. Ou veja, desde o versículo 49, aí nos fala: e eles lhes disse: por que é que me procurai? Não sabes que me convém tratar dos negócios do meu pai? E aqui à direita nessa Bíblia, ele desenha uma pedra angular de Azeras e uma estrela de Davi, aí do lado da pedra angular. Ou seja, onde é encontrado os ministérios de Moisés e Elias? Na era de pedra angular. Nesta nova geração que começou em 86, tinham que procurá-lo no meio da igreja, no templo espiritual, no lugar santíssimo. Mas eles não entenderam as palavras que ele falou, e tinha 12 anos aí. E ele tinha 12 anos ali, e eles não entenderam a palavra que ele dizia, e eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E aí desenha outra estrela de Davi à direita. E agora nosso irmão William continua dizendo aqui. Vejam que ele diz que esses trovões emitem suas vozes e abrem o mistério do sétimo selo. E ele disse que a terceira etapa é a mesma coisa que a visão da carpa, porque quando o Senhor disse a ele que aquela era a terceira etapa, quando levou a capa e ele viu e ouviu tudo que viu e ouviu, e viu aquilo tudo, o Senhor lhe disse: e isso é a terceira etapa. Você vê? A terceira etapa mostrada na visão da carpa. E agora, você vê o selo, página 474. E aí vai ler esta porção, vamos tê-la aqui aberta, página 474, do livro dos selos.
onde começa aí a parte. Agora notem, é por Deus que eu lhes digo a verdade, já que estas coisas me são espiritualmente discernidas, são discernidas pelo Espírito Santo. E cada coisa identificou o seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sob este selo, e o irmão William diz, ele está falando do 7º selo. O grande segredo sob este selo eu não conheço. Não conheço. Não pude decifrar. Não pude captar o que dizia. Mas eu sei que eram os 7 trovões trovejando rapidamente, um após o outro, fazendo 7 estrondos. E isto se abriu a algo mais que vi. E o irmão William diz, ele o viu. Quando vi isso, procurei a interpretação e passou tão rapidamente que eu não pude decifrar. Isso é correto. Ainda não é a hora para isso, mas está chegando a este ciclo, está chegando perto. Então o que tem que fazer é lembrar que eu estou falando a vocês no nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabem a que hora algo possa acontecer. E aqui em que hora algo possa acontecer, ele escreve em cima, a segunda vinda de Cristo. Agora o Dr. William Souto continua dizendo, não sabem a que horas vocês também vão ouvir os trovões, e aconteça o que você sabe, o que está aí prometido. Portanto, estejam preparados. Deixa eu ver se eu posso conseguir uma coisinha aqui que falta. Aí nós vimos que ele procurou a interpretação e passou muito depressa, não pude interpretar. Agora vejam nesta mensagem, o poderoso Deus revelado diante de nós na página 7 nos diz vamos ver aqui. Vocês, os mais velhinhos aqui, vão lembrar que quando os chineses chegaram à América, eles eram os donos das lavanderias. Eles não sabiam inglês. Então, eles pegavam um pedaço de cartolina e cortava, partia entregando uma parte e eles ficavam com a outra. Quando vocês vinham reclamar a sua roupa, o chinês entregava se o pedaço do papel que ele tivesse coincidisse com o corte com o que você tinha. Não tinha como você pudesse pegar o lugar de outra pessoa. Ou seja, ele cortava o papel, rasgava o papel e tinha que combinar, certinho. Não tinha como ficar, não podia ficar deformado. Você tinha outra metade do contrato e assim podia reclamar o que era seu. Essa é a mesma posição. Estamos nesta noite quando temos a outra parte do contrato. Quando Deus rasgou o seu Filho no Calvário, tomando o seu corpo como um sacrifício e nos enviou o seu Espírito que uma vez viveu em um homem, Jesus, esse mesmo Deus está velado nesta noite na forma de Espírito Santo. E escreve à esquerda, o Espírito Santo. Esses 2 pedaços voltam a se unir. Então você é parte do contrato. Deus fez isso para se dar a conhecer melhor ao homem quando ele se fez homem. E embaixo ele escreve, a promessa, traço, um pedaço de papel. O cumprimento, um traço, a outra parte. Ou seja, que vejam que os escolhidos teriam a mensagem, a profecia, a promessa e também teriam o cumprimento. Do que vale o que você tenha a promessa, esse pedaço de papel, tenha a profecia, tenha a promessa, tenha a mensagem, tenho todos os livros. Do que vale? Se não tem o cumprimento. Bem-aventurados os escolhidos que têm o cumprimento e a mensagem. Temos a mensagem e o cumprimento. E podem falar, eu conheço a mensagem de cima e embaixo, mas se não tem essa palavra sendo vivificada, trazida à vida, não tem nada. Vale do quê?
Do que adianta de que nesse tempo criam que esse cordeiro que iriam sacrificar apontava a esse cordeiro perfeito? Quando apareceu o cordeiro perfeito, do que valeu crer em Moisés e nos profetas se quando estava ali o cordeiro perfeito não creram? Viram? E assim é nesse tempo. Do que vale, do que adianta ter o conhecimento da mensagem de cima e embaixo, mas quando vem o cumprimento da vinda do Senhor, o cumprimento daquilo que foi prometido, precursado pelo reverendo William Branham, então o rejeitam, diz que é um louco, um usurpador, Belzebu. Esse é um impostor. A mesma coisa que aconteceu na primeira vinda do Senhor. Agora, o Dr. William Souto continua dizendo aqui, encontramos na página, deixa eu ver, que página é? Ele disse o porquê ele não pôde interpretar ou decifrar o que era dito. Eu creio que eu tenho por aqui. Está falando da visão da carpa, diz. Nisso a voz me disse. Isso está, vamos ver aqui na página, que é do livro dos selos, para ter aí aberta. Está falando da visão da carpa. Vamos procurar aqui. 465. E a 400. Vamos ver. (467) 467. A 471 mas eu estou procurando o lugar. 467, antes de passar a 471, ele disse: tenho escrito aqui, se quando isso acontece, ou seja, quando aconteça o do cumprimento da visão da carpa, vocês poderiam ver o meu caderno. Pare, não continue. Agora eu não tenho o costume de ser fanático. Eu estou dizendo a verdade a vocês, mas lembre aquele sapatinho que eu sempre tenho tentado explicar, como dizia que a alma estava perto disso, e todo aquele outro, e desenha 3 círculos aí à direita e escreve alma. E em cima, aí nesta margem mais acima, onde nós começamos a ler, desenha uma pedra angular, as eras, e a pedra angular escreve alma, e em cima lugar santíssimo, etc. E tudo isto serviu apenas para produzir os impostores que vieram depois, tal como era de tomar a mão da pessoa, e chegavam as vibrações. Então todo mundo tinha suas vibrações na mão. Mas lembrem-se de quando ele me elevou e me disse: isso é a terceira etapa e ninguém conhecerá. Se lembram? As visões nunca falham. Melhor, são perfeitamente a verdade. Agora vejam na 471. Aí é que ele começa a ler. Nisso a voz me disse:
não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixe-os. Então me ergueu e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião, e parecia uma tenda, um tipo de catedral. Eu olhei, e assim, de um lado parecia ter uma caixinha, um lugar pequeno, e aquela luz que vocês veem sobre a fotografia, estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Aí desenha uma pedra angular, as eras e uma seta na sétima era, onde ele estava, e uma seta a pedra angular. E se foi pousar sobre a carpa e disse: te encontrarei ali. Isto vai ser a terceira etapa e não dirás a ninguém. Diz o irmão William: o que será a terceira etapa? E aí no Canyon Sabino, ele me disse: essa é a terceira etapa. Diz o irmão William, ou seja, os da espada na mão. Tem três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem. E ele escreve aqui no livro: Moisés e Elias, o sexto selo. Outra hoje, e escreve sétimo selo. E sabe de uma coisa? E ele escreve a segunda vinda do Senhor. E resta uma coisa que não pode interpretar porque está em um idioma desconhecido. Mas eu estive ali de pé e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus. Oh, irmãos, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. O Dr. William Soto continua dizendo, depois de ler aí: porque esteve em silêncio todo o céu por essa terceira etapa que faltava. A última parte da terceira etapa que faltava, por essa parte foi que o céu esteve em silêncio. E o irmão Branham disse que aquilo que ele viu, lá o anjo disse: isso é a terceira etapa. E o que aconteceu no Canyon Sabino, a espada na mão, ele, um homem, um profeta com a espada na mão, isso era a terceira etapa lá. E isso volta a ser novamente a terceira etapa, a parte que faltava, que falta da terceira etapa. Na página 12A desse livro de citas, parágrafo 117, nos diz: assim que isso toma, ainda quando a espada é a palavra, ele toma a mão forte de fé para sujeitá-la ali, para levá-la ao coração do inimigo. E escreve à direita Apocalipse 19, 11 ao 21. E em cima escreve: a mão forte é igual a fé. A espada é igual à palavra. E o Dr. William Soto continua dizendo: por isso ele disse: tenho que passar essa espada a outro. Isso está no livro de citas, de selos, dos selos, quando está fazendo a oração ali, na página 479, aí nos diz: eu sei que meus dias sobre essa terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me concedas ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me ordenaste levá-lo. Depois, quando chegue o meu tempo de descanso, quando chegue ali o rio, aí em cima ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. Quando já chegue lá o rio e me cheguem as ondas, ó Deus, conceda que eu possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. E aí em cima ele escreve, nesta última oração que eu li: a palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E desenha uma pedra angular e as eras ao lado direito e uma seta à pedra angular. Aí vai essa anotação onde ele nos deixou em um caderno, que ele escreve: depois de mim. Isso o Dr. William Soto que escreveu em uma anotação: depois de mim vem outro mensageiro. Como posso entregar essa espada a outro que leve a verdade?
Agora o Dr. William Souto continua dizendo: agora, todas estas coisas são um motivo pelo qual houve silêncio no céu por quase meia hora. Silêncio onde? Não na terra, mas no céu, por estas coisas que aconteceriam na abertura do sétimo selo. E isso é a segunda vinda do Senhor. Agora você pode ver que o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. E na segunda vinda do Senhor, os trovões emitem suas vozes. Na segunda vinda do Senhor, é o tempo do ministério de Carpa. Na mensagem, os ungidos do último dia, dos últimos dias, que é uma porção atrás da mensagem a visita do anjo, neste folheto. Aí, quando está relatando da visão da carpa, e ele diz: eu ouvi o som assoviante, o som conhecido, produzido pela luz que acompanha o meu ministério. Escreve som assoviante à direita, à esquerda para cima. E vi que se foi de mim ao quartinho, e o anjo do Senhor ainda estava junto a mim, ali no ar. E ele me disse: te encontrarei ali. Eu vi que a sua mão apontava ao quartinho. Ele seguiu. Essa é a terceira etapa. Na mensagem de hoje, vamos ver que o irmão William, aí ele diz que aí, num quartinho de madeira, ele diz para alguém para estudar. E, consequentemente, tem que ser um véu de carne que precisa estar esquadrinhando, estudando, orando a Deus, e Deus abrindo todo o quadro e dando a mensagem desse momento que vai pregar, procurando tudo, ver um lugar de estudo. Vi que a sua mão apontava ao quartinho, e ele disse: essa é a terceira etapa. E eu falei: eu não entendo isso. E ele respondeu: lá dentro eu vou te encontrar. E ele escreve aqui: esse é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Agora, continua dizendo aqui o Dr. William Souto: os trovões emitem suas vozes na segunda vinda do Senhor. Esse é o tempo do ministério de Carpa. Na segunda vinda do Senhor, esse é o tempo para os escolhidos receberem a fé de rapto. Na vinda do Senhor, esse é o tempo para a luz iluminar desde os céus. Na segunda vinda do Senhor, esse é o tempo para a trombeta soar. Na segunda vinda do Senhor, esse é o tempo para os mortos em Cristo. Então ressuscitai nós, que estejamos vivos, sermos transformados nesse tempo. Portanto, então todas estas coisas são as que estão sob este sétimo selo. Veja, você que baixo cada selo das eras da igreja, sob cada selo havia um mensageiro com uma mensagem. E havia um grupo de crentes que recebiam essa mensagem e que eram selados por este mensageiro com a mensagem que esse mensageiro trazia. Na mensagem, a restauração da árvore noiva, na página 34, aí nos diz o reverendo William Branham: oh, irmão, ele nunca se vendeu com ninguém. Esse era o fruto de Deus. Está falando de Jesus, que foi permanecer com a palavra de Deus, manifestar a palavra de Deus. Ele disse de outra forma: o que diz as Escrituras que eu, Messias, havia de fazer quando viesse? Agora, se eu não produzo esse fruto da palavra, então eu não sou o Messias. Mas se eu produzo o fruto dessa palavra, que o Messias tem que produzir, então sou eu. E ele escreve do lado esquerdo para cima: o fruto da palavra profética é o cumprimento. O fruto da palavra profética é o cumprimento. Agora continua dizendo o Dr. William Souto aqui: e na segunda vinda do Senhor, no sétimo selo, estará um mensageiro com a mensagem correspondente para esse tempo, e este mensageiro será o Senhor em sua segunda vinda. E com ele estarão sendo chamados, por esta mensagem, estarão sendo chamados os escolhidos, estarão sendo reclamados. E eles estarão nesta mensagem correspondente para esse tempo, para a vinda do Senhor. Por isso o quarto Elias sempre dizia:
vigiem pela vinda do Senhor. Estamos vigiando pela vinda do Senhor. Na mensagem, Cristo identificando-se Ele mesmo. Vejam na página 9, nos diz o reverendo William Branham. Agora lembrem, não esqueça que o nosso tema e o nosso texto é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora o meu tema do texto para essa noite é Cristo identificando a si mesmo em todas as gerações. Agora a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E queremos saber como Ele poderia ser, como nós o reconheceríamos. Se Ele está aqui justo como Ele esteve em qualquer outro tempo, então não gostaria de saber como Ele é reconhecido entre nós? E Ele escreve ali como tem que se identificar hoje com um ponto de interrogação. E Ele responde, Ele mesmo escreve, cumprindo a sua palavra prometida. Vê? Aí tem os 2 pedacinhos de papel. Agora continua dizendo o Dr. William Soto, portanto, vocês podem ver que o que acontecia lá nas eras da igreja, isso é tipo e figura, apontava o que aconteceria sob o 7º selo, o que aconteceria na vinda do Senhor, e então, todos reunidos, onde? Conforme a promessa. Encontramos que a promessa é que todos seremos reunidos na vinda do Senhor. E sendo isso uma promessa, sabemos que o cumprimento dessa promessa é quando os escolhidos sejam reunidos na vinda do Senhor. E ao se cumprir isso, então, todos estarão reunidos onde? Na segunda vinda do Senhor. Todos na mensagem da segunda vinda do Senhor, que é a terceira etapa. Todos crendo na mensagem correspondente para esse tempo. Ou seja, o ensinamento sobre carpa. Aí é que o quarto Elias diz que todos os escolhidos vão ser reunidos em Cristo, vão ser reunidos na segunda vinda do Senhor. Na página 141 do livro de Citas, aí nos fala desses anjos ceifeiros e nos diz que seria uma reunião, uma colheita, uma separação e uma reunião. Página 141, parágrafo 12 e 60 diz, notem, versículo 41, Mateus 13, os 2 também tão perto, nos últimos dias, até que ele não fez, ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digam a metodista, ou batista, ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. O anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é o que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Não é o que vai dizer cada pessoa como indivíduo. Não é que, não, eu sei, eu tenho aqui, eu conheço o que eu creio. Diz, eu não vai. Esse eu não vai. É só um que sabe dizer qual é o certo e qual é o errado. E é o anjo do Senhor, é o Espírito Santo. Deus disse que Ele vai enviar os seus anjos no último tempo. Não anjos abaixo por aqui, senão anjo no último tempo. E reuniria. Ou seja, que também vem para uma colheita. Sabemos que esse é o tempo vindouro de colheita agora. Agora um anjo, na verdade, é interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E não agora, através das eras da igreja. E aí em cima ele escreve, na separação, enviará os seus anjos, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Aí à direita desenhou 3 pedras angulares e embaixo, na parte das eras, ou seja, distribuiu nesse parágrafo 3 pedras angulares, aí estão os 3 ministérios, Jesus, Moisés e Elias. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto, há outros lugares onde o quarto Elias fala
sobre isso. Portanto, é por isso que ele diz: eu lhes direi onde serão reunidos. Serão reunidos em Cristo. E Cristo, Messias e ungido é a mesma coisa, ou seja, vão ser reunidos pelo ungido. Então, o que é que todo o povo de Deus está esperando? A segunda vinda de Cristo, para ser reunidos na segunda vinda do Senhor. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Agora, na mensagem o rapto, ele nos diz que estas três coisas um só a faz, mesmo que foram mostradas no reverendo William Branham, também no Dr. William Souto Santiago. Vejam, ele diz aqui: porque o Senhor mesmo, com voz de mando, voz de arcanjo e trombeta de Deus, descerá do céu. Eu estou lendo na página 25 do livro da mensagem intitulado Rapto. Acontecem três coisas diferentes: a aclamação, a voz e a trombeta. Essas coisas têm que acontecer antes do aparecimento de Jesus. Agora, a voz de mando, Jesus executa as três coisas em sua descida. E ele escreve aí: Deus o fará por profeta as três coisas. E desenha à esquerda e também uma pedra angular. E escreve de 6 a 9, ou seja, a quarta vigília. E lembra uma anotação ou uma mensagem que lemos, que ele disse que se estava vivendo a última hora da terceira vigília, ou seja, de 5 a 6 da manhã. Agora continua dizendo: e então aí são reunidos todos os escolhidos para receber a fé para o rapto. E então os que estão dormindo serão ressuscitados, e os que estejam vivos serão transformados depois que a trombeta do Senhor tenha soado. E essa trombeta, o que anuncia o quê? O sétimo selo. Abre ao público o sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 82, nos diz o reverendo William Branham, o diabo está dando muitos alaridos por isso. A verdade manifestada, a promessa da palavra, somente nela. Eles não têm a resposta. Quando veio Jesus, ele disse: se eu fiz demônio pelo dedo de Deus, então vocês, através de quem os expulsais? Ele estava completamente só. E agora essa igreja para diretamente só, porque não está unida a nenhuma coisa. Contudo, ele foi identificado por Deus. Sendo, pois, o corpo no qual Deus morou, agora a igreja é identificada como seu corpo, a fazer as mesmas coisas que ele fez. Ele é o seu corpo. E escreve a identificação da igreja, e escreve Elias e Moisés. Lembra as Escrituras quando nós lemos nesses dias que Moisés disse: oxalá que todo o povo seja profeta. Veja como Moisés, Deus tomou do seu espírito e o colocou em 70. E podem ver ali que 2 deles não estavam. E também receberam, profetizava, portanto, à distância. Onde quer que esteja um escolhido de Deus, esse ministério de profeta também estará nos escolhidos, porque essas 2 consciências juntas estarão nesses escolhidos. E é assim que poderão ver os que vão ressuscitar. Isso não é pelo que quer e nem pelo que corre, mas por Deus. Em sua escolha, Ele os escolheu. São os que estão escritos no livro. Ninguém pode dizer: eu quero ser um desses. Bom, se está escrito, sim. Agora, continua dizendo na página 82: temos a verdade manifestada em sua palavra, de sua palavra prometida para os últimos dias. E apenas ela está ali firme. Por isso é que o diabo está dando
alaridos com as grandes organizações para preparar algo dessa maneira que permita terminar com ela. Mas nunca vai chegar a fazê-lo. Ela será tomada de cima em um lugar de ser fechada, em lugar de ser fechada. Agora ela é ressuscitada pelo poder da palavra vindicada, prometida a ela, e escreve à esquerda, ressurreição pela palavra, por Elias e Moisés. Ontem eu estava falando a um irmão que nós estivemos conversando ontem, e eu dizia a ele que quando Deus envia um espírito ministrador à terra, ou seja, um profeta, isso é algo grande. Esse é o maior sinal. Mas por que ele envia a esse mensageiro? Porque nesse tempo que ele o envia, estão os seus filhos. Portanto, o maior que Deus tem nessa terra são os seus filhos. É a sua igreja noiva. É pela qual ele veio. É pelo qual ele tem e passa por certas coisas neste véu de carne. Não porque ele queira fazer, mas é por amor aos seus filhos. É por amor a vocês. Senão, ele não tinha que enviar um mensageiro. Mas o grande, o maior, nessa terra, são os escolhidos de Deus. É você, é por você que ele veio nesse tempo e cumpriu o que foi prometido pelo precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham. Tudo que ele prometeu que ele faria é por você. Você ouviu? Você, nessa terra, é o mais importante que esse planeta Terra tem. Depois que ele encontra vocês, o que diz aí? Ele coloca você em cima, eleva, e daí ninguém já pode o persuadir, convencer. Ninguém pode te convencer. Portanto, ele é, pela sua palavra vindicada, prometida a ela, amém, como uma noiva se sustenta da promessa. Ele disse que voltaria por mim, e eu creio. Ele veio por você e ele cumpriu essa promessa. Sim, Senhor. Ele está a ponto de encontrar, ela está a ponto de encontrar a sua cabeça, seu Senhor, seu amado, seu Salvador. Oh, quando a pessoa identifica, oh Senhor, obrigado, porque viram os meus olhos ao Rei, ao Senhor, ao amado, ao Salvador, ao marido, no lugar provisto para se encontrar. Onde? No lugar santíssimo, na era de pedra angular. Aí é que podem ver o Senhor em sua manifestação final, como viram Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Abaixo não vão ver. Se você não vê, então deixa eu te falar que você não está na era de pedra angular. Para estar na era de pedra angular, você tem que subir, e aí é que você vai ver ele manifestado, revelado, sendo manifestado como foi prometido. Mas é tão simples. Ele tem um lugar onde encontrá-lo. É que ao noivo não escapa nada. Ele tem um anel, a identificação. Tem um manto que ela vai usar, ou seja, a sua vestimenta. E tem um lugar preparado para encontrá-la no ar. Tudo está sendo provisto. Ele tem a ceia das bodas já servidas e os hóspedes escolhidos, convidados. Todos os anjos estão ao redor, atentamente. E ele, à esquerda, ele escreve ressurreição pela palavra por Elias e Moisés. E também escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, e escreve ceia, a ceia. Agora o Dr. William Souto continua dizendo, nessa mensagem que nós estamos lendo, a luz celestial.
Por isso nós temos que entender e saber todas estas coisas, saber o propósito pela qual se abre o sétimo selo. E sabe o que o irmão Branham diz? E tudo isso ele diz que seria de uma maneira tão simples. Diz: notem bem a mensagem do tempo do fim. Este é ele. Vamos aí à página. Aqui a menciona. Vamos citá-la. A página que é página 472. Aí é onde nos diz. Está lendo desta página. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Esta é ela. Ele nos tem revelado os 6 selos, mas não diz nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando comece, diz o irmão William, vai ser algo completamente secreto, diz o irmão William. Quando comece, será secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, lembrem Apocalipse 10, de 1 ao 7, que no final da mensagem do sétimo anjo, todos os ministérios de Deus seriam conhecidos. Todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz hoje uma semana, quando eu estava pregando sobre sede humildes, ou seja, Deus em simplicidade, diz o irmão William. Lembrem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebia o que estava falando, mas agora eu vejo bem, diz o irmão William. Você vê o que eu tinha dito a vocês domingo passado? Que a mensagem Deus em simplicidade, o que não possa captar a mensagem Deus em simplicidade, não vai poder captar, não vai poder entender o que seria revelado. Então, tem que entender a mensagem Deus em simplicidade para poder captar, para poder receber o que Deus prometeu que há de fazer nesse tempo. Ele diz, e continua lendo, eu não percebia do que estava falando. Agora diz o irmão William, tem outros lugares onde o irmão Branham diz também que os profetas de Deus, quando falaram, diz que não se davam conta do que estavam falando, não entendiam do que estavam falando, mas sabiam que estavam falando a palavra de Deus, porque eles eram inspirados para falar estas coisas, embora eles não entendiam, embora eles não entenderam. Vejam na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Hoje se cumpriu esta escritura, diz o reverendo William Branham na página 6. Vejam, diz 6 abaixo. Diz o ano agradável, como todos sabemos, como leitores das Escrituras, é o ano do jubileu. Quando todos os escravos e prisioneiros, os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam em escravidão. Não importa quanto tempo tinham estado na escravidão ou quanto tempo restava da sua sentença. Quando ouviram que vinha o ano do jubileu e ouviram o som da trombeta, em cima ele escreve o Evangelho, a trombeta. Todo escravo podia receber a sua liberdade se assim o desejasse. Aqui à esquerda ele escreve na página 6 abaixo, jubileu e a grande trombeta do Evangelho. E aqui escreve outro ano de jubileu. Já não tinha que ser escravo, mas se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e ali ao lado da coluna pegava ali e uma tábua e furava a orelha. Então tinha que servir esse amo e tinha que servir pelo resto da vida. E em alguma página tem um lugar que fala disso. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo, quando o Evangelho é pregado, o ano agradável, o tempo do jubileu, escreve à esquerda, jubileu, qualquer, não importando a cor da pele, sua denominação, o submetido ao pecado que tivesse de mal, podia ser livre quando visse, não importa como fosse, em que condição estivesse, podia ser livre, página 173. O da lança, para ter outro lugar ali.
Página 173 dos selos. No Antigo Testamento, quando o homem tinha sido vendido como escravo, e cada 50 anos chegava o ano do jubileu, quando trocava a trombeta, e quando o escravo ouvia isso e queria ser livre, não tinha nada que pudesse impedir a sua liberdade. E jogava sua enxada no chão e dizia, até logo, e ia para sua casa para ouvir a trombeta. Verdade. Aí a esquerda escreve, ano 50 do jubileu e a trombeta. Correto, mas se não queria ir e estava satisfeito com o seu amo, então o amo levava ele ao templo e, pegando um furador, furava a sua orelha. E isso era um sinal de que nunca poderia retornar, correto? Ele tinha que servir aquele amo dali em diante. Não importava quantas vezes mais ele ouvisse a trombeta do jubileu, ele absolutamente havia vendido a sua primogenitura de ser livre. E agora, quando o homem rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca. Porque o marca com isso é incredulidade. E não tem como, pode mostrar todos os lugares onde fala tão claro e nunca vai ver, porque já está marcado com a incredulidade. Onde? No ouvido. Podem ouvir e é como se não ouvisse nada. E o faz surdo para que não possa jamais ouvir a verdade. Já não tem esperança, o tal fica com um grupo com o qual se encontra e jamais ouve a verdade. Se alguém conhece a verdade, então a verdade o faz livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus também marca os seus quando vem, vindicando-lhes a sua palavra prometida. E ele escreve aí, vindicar a sua palavra prometida à direita. Vindicar a sua palavra prometida. Agora continua dizendo, aqui na mensagem hoje se cumpriu essa escritura. Diz, mas se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e de pé junto à coluna pegava um furador e furava a orelha. Então tinha que servir aquele amo pelo resto da sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo, quando o Evangelho é pregado, o ano agradável, o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, a sua denominação, submetido no pecado ou o que tivesse de mal, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus. Então ficava livre, mas se ele desse as costas à mensagem e se negava a ouvi-lo, então note bem, furava a orelha com um furador de couro. Isso quer dizer que ele ultrapassava a linha entre graça e juízo e jamais ouviria o Evangelho. Você jamais progredirá, vai permanecer como escravo ao sistema em que se encontra pelo resto da sua vida, se você se nega a ouvir o ano agradável. E a esquerda ele escreve ano agradável. Agora, como diz na outra parte do versículo 2, não era preciso explicação ali naquele então, mas agora, no tempo em que se aproxima, vai ser quando o Messias trará juízo. E escreve, Messias trará juízo, o pregará, o falará. Agora, como foi possível que aquelas pessoas não reconhecessem quem ele era? Como escapou, passou por alto, despercebido? Como pode ser quando se lhe mostrou tão claramente? Como isso escapou deles quando ele... Que palavras tão tremendas! Pense nisso. Hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Quem disse isso? O próprio Deus, que é às vezes o próprio intérprete da sua palavra. Hoje se cumpriu essa escritura, o próprio Messias, de pé ali, na presença daquela congregação, e escreve Messias ao lado direito, lendo uma porção da Bíblia tocante a si mesmo, e depois dizendo, hoje se cumpriu essa escritura, contudo não puderam captar. Que grande tragédia seria isso, mas assim aconteceu, e assim tem acontecido muitas vezes. Como pôde acontecer? Foi desde então, como sempre, por causa de crer na interpretação humana da palavra. Essa foi a razão.
E ele escreve aí em cima: por crer na interpretação humana, não puderam captar. Os crentes naquele dia, assim chamados crentes, estavam aceitando a interpretação que os sacerdotes tinham das Escrituras. Então Jesus, não pertencendo a nenhuma das suas sociedades ou ordens, se encontrava excomungado deles e, consequentemente, não podia se identificar com o seu grupo, porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém deveria ter falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus, porque ele era a identificação perfeita das Escrituras que foram escritas dele. E assim se conhece qualquer cristão, quando a sua vida identifica as mesmas coisas que o cristão deve fazer. Ele ficou ali. Hoje se cumpriu essa Escritura diante dos vossos olhos. Quão claro e sobressalente, contudo, aquelas pessoas entenderam mal ele. Por quê? Porque pegaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete, e cada escritura tem um significado múltiplo, uma múltipla revelação. E ele escreve: a história se repete. Significado, revelação múltipla. Por exemplo, diz a Bíblia do Egito: chamei o meu filho, se referindo a Jesus. E se você faz a busca, também vai encontrar que ele se refere a Jacó também. É a mesma escritura. Jesus foi o seu filho mais velho, e na verdade Jacó foi um filho que chamou do Egito. E todos os teólogos e a referência diz assim, porque essa era a escritura a qual se referia. Então ali temos uma dupla explicação. Tem aplicação ao chamamento de Jacó e também o de Jesus. E aí escreve Jacó e Jesus, e em cima de Jesus escreve Moisés, chamados dentre os gentios. Escreve também ali. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui, no livro dos selos, que está lendo essa porção, onde ficou, diz: mas agora eu vejo bem, vai ser de uma maneira tão humilde. Qualquer um pensaria que algo tão tremendo seria revelado ali, no Vaticano. Mas melhor, vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão, aqui estamos, ó irmãos. Diz o irmão William: agora vocês podem ver como que vem a abertura do sétimo selo. Vem como veio João Batista e como veio o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem eu acuso essa geração. Na página 10 nos diz o reverendo William Branham. Página 10. De acusação, ou eu acuso esta geração, diz: no primeiro êxodo ele foi um pilar de fogo. Então quando ele veio à terra no cordeiro, até onde ele os guiou, que tipo tão precioso será no milênio? Assim, até onde ele está guiando a igreja agora, o veremos a ele como ele é. Teremos um corpo como o seu próprio e glorioso corpo. Escreve glorificado. E hoje, pela luz do Evangelho, refletindo desde uma luz, um pilar de fogo, visível entre nós. Ciência o viu, está na revista e através do mundo, e é científica e espiritualmente reconhecido como o mesmo pilar de fogo, pelos mesmos sinais e as mesmas coisas que ele sempre fez. E agora, no centro dos dias, quando há uma grande quantidade de fanatismo e coisas, Deus ainda sempre se identifica a si mesmo. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve em cima, à direita: Deus se identifica a si mesmo. Agora encontramos isso, e que coisa tão gloriosa é saber que algum dia este tabernáculo terreno, este corpo velho, fraco, enfermo e aflito, será mudado e feito como dentro do seu próprio corpo glorificado. Então veremos a ele como ele é, e estaremos com ele na terra a qual vamos hoje. Isso quase nos faz sentir parados e cantando hoje rumo à terra prometida. E desenha uma estrela de Davi à esquerda aí, e escreve em cima o terceiro êxodo.
Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto, como a abertura do sétimo selo vem em carne humana, revelado ao povo em carne humana, ao público, e então assim é a promessa que está feita. No livro de Citas, na página 120, nos diz, parágrafo 1069, diz, agora notem, Jesus disse que isso aconteceria outra vez. Como nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre um mortal em carne humana. Esse homem comia carne de carneiro e bebia leite de vaca e comia manteiga e pão em carne humana. E Abraão disse, Elohim, Deus manifestado em carne humana. Jesus prometeu que Deus, antes da sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. E isso é o Espírito. Tem apenas um Deus se manifestando a si mesmo, separando outra vez a Ló de Abraão. Vê a separação? Ló escolheu o mundo e Deus destruiu o seu mundo e separa Abraão e Ló. Ló, sendo o tipo de um crente carnal que não creu que isso era verdade, ele nada mais se foi a Sodoma. Ló era 1 centavo, Abraão era $1 de prata. Assim que tem que ser 100 Ló para equivaler a um Abraão. E em cima escreve, a vinda do Filho do Homem é igual, o Espírito de Deus viria em carne humana. A vinda do Filho do Homem é igual, o Espírito de Deus viria em carne humana. E na página 9A, parágrafo 86, nos diz, o que foi isso? Foi Deus em carne. E Jesus foi Deus em carne. E essa noite, o Espírito Santo é Deus em carne, mostrando-se à igreja, fazendo que aconteça aquilo que Ele prometeu. Glória! Ó Igreja de Deus, levanta as asas. E escreve aí, Moisés e Elias em cima de levanta as asas. Levanta as asas como uma águia e voa fora destas coisas. E escreve em seguida aí, para cumprir a promessa. Para cumprir a promessa. E embaixo deste parágrafo ao longo, o Espírito Santo em carne. E à esquerda para cima ele escreve asas de águia. E em cima do parágrafo escreve asas de águia. E embaixo, Espírito Santo é igual, Deus em carne hoje. Página 134 do livro dos selos. Mas quando esse Espírito Santo que temos, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o reconheceremos. Quem é que o reconhece? A igreja noiva. Não podem ser outras pessoas, se não é da igreja noiva, não pode reconhecê-lo. Agora continua dizendo, o Dr. William Soto, portanto, a revelação do sétimo selo, a abertura desse mistério do sétimo selo, vem como? Vem da maneira que diz aí, como veio João Batista e como veio o Senhor Jesus Cristo. Assim é a maneira que vem o sétimo selo. Em palavras mais claras, vem Deus manifestado em carne humana, cumprindo o sétimo selo, cumprindo a segunda vinda. Não há outra forma e nem tem maneira de fugir de que seja dessa forma. Na página 116 do livro de Citas, parágrafo 10:26,
nos diz: esse livro já está aberto. Isso é verdade apenas esperando o sétimo selo que seja identificado com a vinda de Cristo. E em cima escreve: sétimo selo é igual a vinda do Senhor. 2 pontos. Elias e Moisés. Sétimo selo é igual a vinda do Senhor. E 2 pontos. Elias e Moisés. E um extrato, esse extrato colocaram em um estudo bíblico, e ao lado ele escreve: será o sétimo selo identificado com a vinda de Cristo. O sétimo selo vai ser identificado com a vinda de Cristo. Nessa mensagem Shalom, que foi pregado 12 de janeiro de 64, nos diz na página 26, abaixo: esta mesma luz veio para quê? Para manifestar, para fazer conhecer ao povo as promessas que ele fez para esse dia, a luz manifestada do dia. O escuro é enegrecido. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. E à esquerda ele escreve a luz e as trevas. Quando ele veio, ele era a luz do dia. Certamente tinha que vir um Messias. E ele veio exatamente da maneira que Deus disse que viria. E quando veio, o que ele era? A luz do dia. E oprimiu a escuridão contra ele. Aqui embaixo ele escreve: quarto Elias é igual à luz da tarde do 8º dia. Quinto Elias e segundo Moisés é igual à luz da manhã do 8º dia. Porque lembrem que os dias começam na tarde. Ele teve que dar a sua vida para que a luz continuasse. Poderia brilhar? Ele era a luz do dia. Mas por quê? Porque foi a luz. Porque ele foi a luz do dia. Ele era a palavra vindicada que havia sido falada, feita manifesta, e escreve carne. E em cima escreve: a luz é igual à palavra manifesta. Não mais que Deus disse sobre esse escuro tenebroso e mundo que estava aqui parados em luz, ele disse: haja luz. E escreve: haja luz, e desenha uma estrela de Davi. Lembre da mensagem: há aqui um homem que pode acender a luz. E ainda não tinha luz até que a palavra foi manifestada. Depois havia luz. Ele disse: virá um Salvador, um Messias. Ainda não foi manifestado até que ele viesse manifestar essa promessa. E quando ele vindicou essa promessa, ele disse: esquadrinhai as Escrituras, porque a voz parece que tem vida eterna e elas testificam de mim. E elas são as que testificam de mim. E eles disseram: não sabemos de onde vens, somos discípulos de Moisés. A mesma coisa que falam. Somos discípulos da mensagem de irmão Branham, ou somos discípulos da mensagem de irmão William. Tu, não sabemos de onde tu vens. E eles dizem: se fossem discípulos de Moisés, me conheceriam, porque Moisés escreveu de mim. Vem? Ele era a manifestação, ele era a vindicação da palavra falada de Deus por Moisés. E ele desenha uma estrela de Davi aí e escreve: a vindicação é igual, o cumprimento é a luz do dia. E hoje, no qual estamos vivendo, Deus veio em cena para vindicar e provar suas promessas, assim que é a luz da hora, assim que podemos nos levantar e resplandecer. A luz resplandece sobre nós hoje, novamente. A palavra está sendo feita manifesta. É a luz. Agora continua dizendo o nosso irmão William nessa mensagem: qualquer pessoa que tente fugir desta forma que Deus estabeleceu, pois ele mesmo é que se prejudica, ou seja, a pessoa mesmo se prejudica se ela tenta fugir do cumprimento daquilo que foi prometido, que em uma grande carpa catedral estaria o ministério de Jesus, e de Moisés e de Elias.
O que se prejudica é ele, porque ele vem em sua segunda vinda com um propósito específico. Vem para reclamar sua noiva predestinada, vem para reclamar os seus escolhidos, vem para reclamar todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e vem para a bênção de todo o seu povo, vem para poder dar fé para o rapto, vem para poder transformar, vem para poder transladar daqui. Na mensagem, o evangelismo do tempo final, na página 13, nos diz o reverendo William Branham, é a mesma coisa hoje. Quando você vê sua obra, agora temos visto e estamos testificando o aparecimento do Senhor. Desenha uma estrela de Davi e escreve em cima, à direita: o aparecimento de Jesus é igual com Elias. Agora lembrem, aparecer e vir são duas palavras diferentes. Aparecer, e ele escreve em cima, com Elias. Isso foi o aparecimento da manifestação de Elias em sua quarta manifestação no reverendo William Branham. Aparecer, escreve com Elias, e então vir, e em cima escreve com Moisés e Elias. Agora é o aparecimento, ou seja, o tempo onde estava ali precursando a vinda do Senhor, precursando o vir do Senhor. Ele já apareceu nesses últimos dias, aqui mesmo conosco nos últimos poucos anos. Agora, esse é um sinal da sua vinda. Ele está aparecendo em sua igreja na forma de Espírito Santo, mostrando que é Ele, porque as pessoas não podem fazer essas coisas que vocês veem que o Espírito Santo está fazendo. Assim que esse é o aparecimento do Senhor. Agora lembrem, se falou disso em ambos os lugares, aparecimento e vinda. Aparição e vinda. Ele desenha a pedra angular, as eras e uma seta, as eras e a parte da brecha. E ele escreve aqui à direita, em 3 linhas, a vinda de Jesus é igual. Reclamação. Leão é igual Moisés e Elias. A vinda de Jesus é igual reclamação, porque vem em sua obra de reclamação, em sua segunda vinda. A vinda do Senhor é igual reclamação, leão, porque é o leão da tribo de Judá. Leão é igual Moisés e Elias. Nosso irmão William continua dizendo: veja que toda esta forma simples que Deus usa, Ele usa porque Ele sempre tem usado a forma simples que Ele tem predestinado para usar, porque as coisas grandes de Deus, quando Ele as cumpre, são sempre de forma simples, singela. O que faz as pessoas tropeçarem é sempre a simplicidade de Deus, a forma simples em que Deus se vela em carne humana para Ele cumprir o que Ele prometeu. Não importa o simples que Deus faça as coisas, com tudo isso Deus se identifica o cumprimento do que Ele prometeu, e quando Ele identifica, então o que acontece? Não importa o que diga que não pode crer, isso não tem valor nenhum. O que se prejudica é a pessoa que não pode crer, e Deus sempre se identifica como? Cumprindo o que Ele prometeu. O cumprimento do que Ele prometeu é o quê? É a manifestação disso que foi cumprido, que foi profetizado. No livro de Citas, veja na página 126, nos diz também ali, do parágrafo 11:26, naqueles dias era Deus em um homem, seu Filho, Jesus Cristo. Cremos isso? Não apenas um profeta, não apenas um homem ordinário e humano ordinário, era Deus em Cristo. Deus em um homem, a plenitude da deidade corporalmente em um homem. Deus em um homem. Agora é Deus em homens. Vem a plenitude de Deus na deidade corporalmente em sua igreja inteira, manifestando-se, cumprindo a sua palavra. E à direita ele escreve em cima, Deus em sua igreja. E em cima desse parágrafo escreve, a plenitude de Deus em sua igreja, cumprindo a sua palavra. A plenitude de Deus em sua igreja, cumprindo a sua palavra.
E ele continua dizendo ali: e Deus se identifica nessa terra sempre, em cada tempo, em cada era e em cada dispensação. Ele se identifica e está identificado aqui na terra. Temos visto nestes extratos que lemos o que Deus estaria realizando nesse tempo final. E podemos dizer que temos as duas coisas, temos os dois pedaços de papel, temos a Escritura, temos as profecias, temos a mensagem e temos o cumprimento, temos as duas coisas. Graças a Deus que nos abriu o entendimento, as Escrituras, e que temos podido identificar onde voou a coluna de fogo, o pilar de fogo. Onde está hoje o pilar de fogo? Em uma grande carpa catedral, no cumprimento da terceira etapa. Nos coloquemos de pé e assim podemos nos preparar para receber essa mensagem, que é uma saudação que ele deu. Mas que saudação! Ele falou bem claro aí. Mas vejam, a pessoa pode ter todas essas mensagens, mas se esse véu não é tirado, não tem forma em que possa vê-lo. Tem que estar escrito aí nesse livro, o qual, vejam, à distância, aqueles que não estavam no tabernáculo ali estavam profetizando também. Ou seja, que não tinha forma de que eles não fizessem o que tinha sido falado por Deus a Moisés. Me escolhe 70 e eu porei do teu espírito neles. Deus toma do meu espírito e coloca no teu povo, e que sejam profetas logo, para que assim, Senhor, possam ver e possam olhar a essa dimensão e estarem preparados para que, quando aconteça a ressurreição, possam vê-los. Esse é o meu desejo. Ao Pai Celestial, toma do meu espírito, Senhor, e coloca no teu povo, para que eles possam ver as tuas maravilhas e possam compreender mais e mais o teu programa nessa terceira etapa, e assim estejam preparados para receber a sua transformação. Mas antes, Senhor, estremece ao teu povo, estremece, Senhor, a esse mundo. Encha esses quantos vasos, como disse o precursor, e estremece esse mundo, Senhor, e mostra a esse mundo o teu poder em teus filhos. Esse é o meu pedido ao Pai Celestial, para que seja assim com cada um de vocês, não somente os que estão aqui nesse lugar. Isso aconteceu com aqueles que não estavam ali do lado de Moisés, à distância. Vê o importante de se conectar com a carpa? Essa é a importância de se conectar no lugar certo. É como quando você tem uma extensão e aí você quer colocar corrente elétrica a um equipamento elétrico. Você precisa conectar no lugar onde tem corrente elétrica para fazer com que funcione. Não pode conectar em um local que não tem os cabos que vão dar corrente. A tomada tem que assegurar que tenha corrente. Essa corrente é o Espírito Santo que corre por nossas veias e produziria nesse tempo final este corpo eterno e glorificado. Ele diz: o cabelo grisalho irá, as rugas passarão, mas o que está acontecendo comigo? Essa é a palavra criadora operando em cada escolhido. Podemos cantar um cântico. Eu não sei se Nicinha pode repetir o canto, porque ter aqui ela é um milagre, assim que tem que aproveitar essa voz
e que nos acompanhe com o cântico que esteve entoando, veio do Brasil, uma viagem longa, assim que podemos entoar este cântico, o qual ela já entoa agora no devocional, e assim nos preparamos para receber a mensagem que temos para hoje. Eu não sei se tem escrito para que os irmãos também possam acompanhar este formoso cântico. E assim nos preparamos para ouvir esta mensagem que escolhemos para hoje. O ungido de Deus está falando-nos hoje diretamente ao coração. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón. El ungido de Dios está hablándonos amablemente, dándonos la fe perfecta para el rapto y transformación. El ángel diferente a los demás, Moisés y Elías. Es Apocalipsis 19 que está en operación. Tú necesitas a Él recibir para poder entender. Hoy es lanzado a la eternidad el que pueda creer. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello de Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Los ministerios del arcángel Gabriel los estuvo juntando y anunció a María espiritual la venida del Rey, que se cumple en uno de nuestros hermanos trayendo redención. Una voz sale del trono de Dios en la gran carpa catedral. Es enseñanza el maná que trae en este tiempo final. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, que el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello de Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, y el tiempo ya no es
está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón. La columna de fuego A coluna de fogo que guió al pueblo hebreo que o povo hebreu viu y los sacó de Egipto e os tirou do Egito y los introdujo a la tierra e os prometida. introduziu à terra prometida. Es la misma columna de É a fuego. mesma coluna de fogo Él apareció que apareceu a Pablo en el a camino Paulo a no Damasco. caminho de Damasco. Es la misma columna É a de fuego mesma que guió coluna de fogo durante las edades que veio durante as eras al pueblo ao povo por medio de cada através de mensajero. cada anjo Y es mensageiro. la misma. E é a mesma. No hay otra, es la misma Não tem columna de outra, é a fuego. mesma coluna de fogo que o reverendo William Branham viu Es la visión de la na carne. visão da carpa. Y uno dice, E a pessoa fala: ver la columna de fuego, vê a coluna de fogo, alumbrarles el camino. vai iluminar o caminho Allá a los hijos de Israel. lá eso aos filhos de debería ser Israel. algo glorioso. Isso deveria ser algo glorioso. Ellos tenían ese contacto con la columna Eles de teriam fuego, esse la contato veían. com a coluna de fogo, eles viam ela. E de dia era uma nuvem que cobria eles. Wow, Uau, eso es algo grande. isso é algo grande. Pero más grande es verla hoy. Mas maior é ver ela hoje. Si aquello fue grande, Se aquilo foi grande, hoje é maior. porque hoy es Porque hoje el tiempo en donde é o Él tempo onde estaría quitando Ele el reino de estaria los gentiles tirando o reino dos y gentios estaría e estableciendo estaria estabelecendo su reino. o seu reino. Y eso primero ocurre E aquí, isso acontece primeiro aqui, en el corazón, no en el coração, na alma alma del individuo do y de la iglesia indivíduo e como da cuerpo igreja místico como de corpo creyentes, místico de crente, como templo espiritual. como templo espiritual. Su reino es su O iglesia. seu reino é sua igreja. Y Él tiene que E establecerlo ele tem primero que aquí. estabelecer primeiro aqui. Eso es lo que está haciendo É hoy. isso que ele está fazendo hoje. Y podemos decir, E miren, podemos el hermano dizer, Branham, olha o allí en la irmão página Branham ali na página 373 373 do livro dos selos. Él dice, Ele diz: esta misma columna de esta fuego, mesma coluna de fogo que veio sobre Paulo no caminho a Damasco, Damasco. Y él también escribió varios e ele libros também de la escreveu Biblia, vários livros da Bíblia, la cual llamamos a qual la chamamos palabra de a Dios. palavra de Deus. Y ahora, Señor, E agora, Senhor, está orando ya en el sexto sello. já está orando o sexto selo. E agora, Senhor, Esa misma columna esta de fuego, mesma coluna de fogo, por la evidencia de la pela palabra y evidência también da por las palavra e pruebas também pelas científicas, provas científicas, vemos ela aqui nos revelando a palavra de Deus. E ele escreve à direita o pilar de fogo, Logos. Deus, permite que tu pueblo permita despierte que o teu pronto. povo desperte logo. Aquellos que tienen sus nombres Aqueles que têm escritos en seus el nomes libro de la escritos no vida, livro da vida, quando esta luz les alumbre el camino quando esta luz os ilumine o caminho en un mundo de tinieblas, em um mundo de trevas, de escuridão. he aquí un hombre que puede Eis encender la luz. aqui um homem que pode acender a luz. Quando esta luz ilumine o caminho, permita que a vejam como aquela mulher de má fama a viu. E como ela a viu? A viu em Jesus. Portanto, não importa em que condição você esteja, você pode ver a luz hoje, glória a Deus. Permita que a vejam como aquela mulher de má fama a viu. Quando veio tirar água no poço, ela reconheceu ele prontamente e soube que isso era o cumprimento da Escritura. E ele escreve ali o cumprimento. E em uma nota, em uma anotação aqui no livro dos selos, ele escreve: quando esta luz os ilumine o caminho, que a vejam, quem a vê sabe que é o cumprimento das Escrituras. Permita-os ver, Senhor, o cumprimento das Escrituras. Me permita ver essa luz, como aquela mulher a viu aqui, ao qual se refere o irmão Branham. Hoje estamos vendo
essa luz. Hoje reconhecemos essa luz. Hoje temos identificado. Cantemos mais uma vez esse cântico. O ungido de Deus, falando diretamente ao nosso coração, estabelecendo o seu reino. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón, dándonos la fe perfecta para el rapto y transformación. El ángel diferente a los demás, Moisés y Elías. Es Apocalipsis 19 que está en operación. Tú necesitas a Él recibir para poder oír y entender. Hoy es lanzado a la eternidad el que pueda creer. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Los ministerios del arcángel Gabriel los estuvo juntando y anunció a María espiritual la venida del Rey, que se cumple en uno de nuestros hermanos trayendo redención. Una voz salió del trono de Dios en la gran carpa catedral. Es enseñanza el maná que trae en este tiempo final. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón. Ore mucho por Israel. Orem muito por Israel. Ya se está hablando de una Já está se falando de uma trégua quieren firmar por 5 años que querem assinar por y 5 que se anos entreguen ya los e que já entreguem que tienen cautivos, os que estão, los rehenes, os reféns que estão presos, de unos presos em que tienen troca acá Israel, de uns presos que Israel tem, de una, o sea, no hacerla en etapas, sino ou seja, não fazer em etapas, mas fazer de uma só
de uma só vez deseamos e desejamos que sean liberados. que sejam logo libertos. Estuve escuchando Eu estive ouvindo também de las autoridades, das lo mal autoridades que la pasan esas personas allí. o que essas pessoas passam ali, o quão mal essas pessoas passam Dice ali, que no pueden ser seres humanos e diz que não podem ser seres humanos los que hagan esas aqueles que praticam essas São coisas. animais. E são animais, cosas, pero tendrán su pago. mas eles vão ter o salário Deseo deles. que sean pronto Ou seja, que liberados, sejam que ese logo acuerdo se libertos haga e que se lembrem y que que esse acordo saia Deus logo obre em e que Israel, Deus opere em Israel conforme está prometido, conforme está prometido y que ellos puedan e que eles possam el identificar cumplimiento o de las profecías, cumprimento das profecias como la iglesia novia en como este a tiempo igreja la ha noiva identificado. neste tempo a tem identificado. Por eso es que ellos É por isso que eles llegará el momento en que vai van a chegar um decir, momento em que eles vão dizer: este es nuestro, esse é todos lo nosso. van a querer soltar, Não vão querer soltar, porque ellos van a identificar porque eles vão identificar de qué linaje es y de de que dónde viene, linhagem é e de onde vem. y va a haber E vai pruebas para eso. haver provas para isso. Ya van a ver Já vão ver cómo todo eso como isso tudo se va a cumplir en lo espiritual. vai se cumprir Y no en lo físico espiritual e no físico. también. Él dijo que Também, esa línea ele disse que esta venía linha directa viria direta del rey David, do rei Davi, de esa línea de Judá dessa linha de Judá, que llega por consiguiente hasta Adán. que chega consequentemente até Adão. Bueno, Bom, vamos a dejar já vamos deixar con nosotros inmediatamente conosco imediatamente a nuestro apreciado ao nosso hermano y apreciado amigo, irmão e el doctor amigo, o doutor William Soto William Santiago. Soto Santiago.